Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de História desta segunda-feira, dia 19 de outubro. Começamos a nossa semana de aulas online. E aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Passaram o fim de semana bem? Brincaram, se divertiram, jogaram, descansaram também, fizeram as atividades. O que foi que vocês fizeram no fim de semana? Eu espero que o fim de semana de vocês tenha sido bem legal e bem divertido. O nosso assunto de hoje será um assunto novo que está no livro, como eu informei na aula passada. A última aula que nós tivemos de história foi exatamente, deixe-me ver aqui o dia, para não confundir as datas, foi no dia 14, a nossa última aula, e nós conversamos sobre o Dia do Professor. Foi uma data comemorativa criada há bastante tempo atrás, mas que só veio realmente ser oficializada através das leis, das datas oficiais, agora no século XX. Recentemente. E vocês ficaram de fazer em casa um desenho dos seus professores, colocando o nome de cada um e escrevendo uma característica de cada professor. Vocês colocaram se essa pessoa ela é mais risonha, se ela é mais séria, se ela é uma pessoa criativa, se ela é pontual, ela é como? Como é que esse professor seu é? Descrevam uma qualidade para cada um deles. E no segundo quesito, pesquise e escrevam uma poesia. Essas foram as atividades passadas. Foram atividades realizadas junto comigo, onde eu expliquei direitinho como fazer e não seguiu a atividade para casa. Ficou entre casa e classe, na verdade, essas atividades. E aí eu peço que vocês compartilhem a foto dessas tarefas para eu ver o que foi que vocês pesquisaram, qual foi a poesia encontrada, se precisa consertar algo, eu vou dar as orientações devidas se for necessário, tá certo? Então eu peço que vocês compartilhem comigo lá no aplicativo a foto dessa tarefa que foi no caderno da aula passada. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto novo chamado contagem do tempo. Algumas aulas atrás, nós estudamos na página 110 sobre o tempo e a história. Vimos bastante coisas, vimos palavras que estão relacionadas ao tempo, como as coisas mudaram com o passar dos anos. Foi um assunto bem interessante. Nós vimos também sobre a diferença entre tempo cronológico e tempo histórico. Quem é que está lembrado do que é tempo cronológico? Se estiver com dúvida, vamos para a referência que tem no livro, na página 110. Tempo cronológico é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e pode indicar horas, dias, meses ou os anos também. Eu trouxe para a nossa aula um relógio e um calendário, e esse assunto que nós estudamos, eu expliquei a diferença, que o tempo cronológico é esse que nós marcamos. Os dias da semana, os meses do ano, todos os meses que compõem o nosso ano. Agora estamos no mês de outubro, nós estamos findando o ano de 2020, estamos no último trimestre do ano, faltando pouco menos de 3 meses para encerrar o ano. E esse tempo cronológico, ele é justamente para nós marcarmos quanto tempo falta para começar aquele jogo, quanto tempo falta para começar a nossa aula, o próximo dia da semana, qual será o próximo dia da nossa aula, o próximo drive-thru. Então, tudo isso é tempo cronológico, onde nós marcamos através dos calendários, dos relógios, como eu expliquei. Já o tempo histórico, ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações humanas. O tempo histórico, ele muda com o passar do tempo. E todas as ações cometidas pelos seres humanos, eles trazem consequências. E esse tempo histórico tem trazido coisas negativas, infelizmente, para o nosso meio ambiente. Como vocês estão vendo constantemente, sendo noticiado sobre as queimadas, sobre a poluição, sobre o lixo, que são coisas inadmissíveis. A pessoa vai para a praia e joga lixo na areia.
que é que vai acontecer? O mar vai lá e vai levar o lixo embora para dentro do mar. Os animais vão se alimentar de pedaços de plástico e todo aquele lixo que tem, pensando que aquilo é uma comida, que é um alimento para ele. Mas o que é que vai acontecer? O estômago dele vai começar a se encher de bastante plástico, não vai digerir, porque na verdade não é um produto comestível, plástico não é para se comer, vai acumular dentro do estômago do animal e o que é que vai acontecer? Esse animal vai morrer de fome, porque vai acumular tanto lixo dentro dele que não vai ter mais espaço para o que realmente é, que seria a comida. E infelizmente isso vem acontecendo há muito tempo. Muito tempo mesmo. As pessoas não estão preocupadas com o futuro. Estão só querendo ganhar dinheiro, estão preocupadas com o presente, com o seu bem-estar. Sendo que o planeta Terra é a nossa casa, a gente deve cuidar muito bem dele. Com medidas simples, como fechar a torneira e muitas coisas eu trouxe para a nossa aula, nas aulas passadas, sobre esse assunto, como medidas que a gente pode cuidar do nosso planeta Terra. Como é que nós podemos mudar esse tempo histórico que estamos vivendo? Com as mudanças que os seres humanos causam. Vamos fazer coisas melhores para o nosso planeta, vamos nos ajudar, reciclando lixo e fazendo aquelas outras medidas que eu expliquei nas aulas passadas. Alguma dúvida sobre o tempo e a história? Teve tarefa que vocês realizaram algumas semanas atrás, fizeram um desenho no terceiro quesito que eu achei muito lindo. Vocês colocaram o que aconteceu antes e depois do menino ter tropeçado na pedra. Eu achei muito bonito os desenhos, ficaram lindos. Eu adorei os desenhos que vocês mandaram para mim a foto. E teve outras atividades que nós já corrigimos. Só que hoje, contagem do tempo é o nosso novo assunto. Tem tarefa de casa e de classe no livro. Hoje nós não vamos usar caderno, tá certo? Vamos ficar só com o livro. Acompanhe a leitura na página 114 do seu livro de história. Abra página 114, 114. Acompanhe a leitura comigo. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida. Nós aprendemos desde pequenininho que são medidas de capacidade, medidas de comprimento e por aí tanta medida. As medidas de capacidade são aquelas em que eu meço o quê? O litro. Quantos litros tem, qual é a quantidade de litros ou mililitros que aquele recipiente tem, que aquela garrafa, aquele copo tem. Já as medidas de comprimento, eu sei o tamanho das coisas. Eu posso usar fita métrica, régua, metro articulado e outras medidas. E vocês também já estudaram aquelas medidas por peso, que são aquelas medidas que a gente sabe quantos quilos tem, são as chamadas medidas de massa, onde eu sei quantos quilos tem ou quantos gramas, dependendo do tamanho. O peso dos animais, o peso das pessoas, o peso de alimentos, nós sabemos através das balanças, que são os instrumentos utilizados para medir a massa das coisas. Mas para medir o tempo, o que a gente usa para medir o tempo? Se eu sei que para saber o quilo, eu uso a balança para saber o peso. Para saber quantos litros, eu uso aquela medida do litro e mililitro. Para eu saber o tamanho, eu uso o metro, a régua, para saber o tamanho das coisas. Mas para medir o tempo, o que será que a gente precisa? Vamos ver. Usamos as unidades de medida chamada ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Toda vez que você vê o relógio girando, aquele ponteirinho que vai girando, até completar uma volta inteira e ele não para de girar. Ele continua girando. É o ponteiro dos segundos, certo? São os segundos. 1, 2, 3, 4, 5. É o que é mais devagar, bem devagar. Até chegar em 59. De 0 até 59, aí ele volta para o zero novamente e começa tudo de novo. Os minutos são aqueles que ficam ao redor do relógio, são os pontinhos menores. Não são os números grandes que aparecem, são os menores, que vai também do 0 até os 59, que são os minutos. Já as horas são os números maiores que aparecem no relógio. Vem aí de 1
até 12, que é onde eu sei que é 1 da tarde, 2 da tarde, meio-dia, meia-noite, 7 da manhã, 8 da noite e por aí vai. Já os dias da semana, nós usamos o calendário para saber domingo, segunda, terça e aí por diante. Tem todas essas outras medidas para saber o tempo. A gente usa o relógio, usa o calendário, como eu expliquei nas aulas passadas. O tempo é necessário para a história porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Através do tempo, eu sei qual foi a ordem das coisas que aconteceram. Por exemplo, a nossa aula começou num determinado tempo e ela leva alguns minutos até ela encerrar. E através dessa ordem é que eu sei dos acontecimentos que tem na nossa aula. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles por meio da ordenação é fundamental. Vocês já aprenderam números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Vem 11º, 12º e assim por diante. E é interessante que nós compreendamos todas essas medidas de tempo para nós sabermos que dia é hoje, qual é o dia da semana, quais são as horas que começam as coisas, qual é a hora que terminam as coisas. Então é interessante a gente saber. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo por meio de diversos tipos de relógio. Hoje em dia, existem os relógios comuns. Tem aquele de parede, tem um de pulso, tem no celular, tem os relógios digitais e nós vamos ver alguns tipos de relógio. Por exemplo, clepsidra. É um nome um pouquinho diferente. A clepsidra ele é um relógio de água que era utilizado para medir o tempo. O outro modelo, ampulheta. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um já já. Ampulheta também é um tipo de relógio solar, manual, digital e automático. Aqui abaixo tem a descrição de cada um deles. A clepsidra é um tipo de relógio que funciona com água. Veja como ele é diferente. Parece um termômetro, ele vai subindo até tirar a medida bem direitinho das horas. Funciona só com água, tá? Logo ao lado, tem um outro tipo de relógio chamado de ampulheta. Alguns jogos, alguns brinquedos também têm uma ampulheta. Quando eu tinha a idade de vocês, melhor dizendo, quando eu tinha 6 anos, um ano menos que vocês têm 7, 8 anos aproximadamente, no meu aniversário de 6 anos eu ganhei um brinquedo e ele vinha com uma ampulheta. E essa ampulheta, ela media o tempo em que eu estava jogando. Toda vez que essa areia começava a cair, eu ficava observando até ela encerrar. Quando ela encerrava, a areia caía da parte de cima, que ela caía toda embaixo, eu tinha que virar a ampulheta e ela começava a contar o tempo novamente. A ampulheta é um tipo de relógio que funciona com areia. E o tempo que cai essa areia dentro da ampulheta era de aproximadamente 1 hora. Ou seja, você tinha que virar manualmente. Era, vamos supor, 1 hora da tarde. Estava lá. A areia começava a cair da ampulheta, começava a cair, a cair. Era 1 hora. Chegava 2 da tarde, a areia caía. Aí você tinha que virar para ele começar a contar de 2 até 3 da tarde, de 3 até 4 da tarde, de 4 até 5 da tarde e assim por diante. Imagina você de hora em hora ter que virar a ampulheta, mas era assim que é a contagem do tempo. O solar é um tipo de relógio que funciona pela sombra que o sol faz. Já diz o nome, relógio solar. Então, tudo que é solar vem do sol. Protetor solar é para proteger a gente de quê? Do sol. A palavra solar está relacionada ao sol. O manual é o relógio que funciona com corda. Ficava lá girando, e esse relógio ele era muito comum utilizar no passado. Ele tinha uma corda, estão vendo aí no desenho? Tinha uma corda e uma tampinha, ela fechava assim. E você, para saber a hora, você tinha que dar umas voltinhas para ele poder funcionar. E especialmente esse relógio, ele era guardado nos bolsos, não era no pulso como hoje em dia a gente usa, ele era guardado no bolso.
Vocês conhecem a calça jeans, certo? Todo mundo conhece a calça jeans. Vocês já repararam que a maioria dos modelos de calça jeans tem um bolsinho pequenininho do lado direito da calça? Vocês já repararam nisso? Esse bolso foi introduzido nessa peça de roupa porque antigamente as pessoas costumavam, especialmente os homens, costumavam guardar o relógio dentro desses bolsos. Por isso a calça jeans ela contém esse bolso pequenininho que era onde as pessoas antigamente guardavam seu relógio. Logo ao lado tem o automático. Eu trouxe para a nossa aula sobre o tempo e a história um modelo de relógio para vocês verem, que é praticamente igual a esse aqui. O automático é o relógio que indica as horas pelos ponteiros e funciona em geral com pilha. A maioria destes relógios, que são os relógios automáticos, eles funcionam com pilha. E esse ponteirinho que vai girando devagarinho, vai girando até ele chegar no número 12 novamente, ele leva 1 minuto para completar essa volta. O digital é o relógio que indica as horas com números e também funciona com pilha. Alguns modelos funcionam também na eletricidade. Você conecta lá direto na tomada e ele vai funcionar. Mas também tem outros modelos que são a pilha. Aqui em casa tinha um desse, parecidíssimo com esse. Quais são os tipos de relógio que tem na sua casa? Você tem relógio digital? Você tem relógio de pulso? O automático, que é o de parede? Ou você tem ampulheta na sua casa? Você tem algum desse tipo de relógio que é o manual? Seu avô, bisavô, alguma pessoa assim que você conhece? Tem um tipo de relógio que seja bem antigo? Seria bastante interessante que vocês pudessem trazer para a nossa aula ao vivo tipos de relógio, para mostrar para os seus outros amigos os tipos de relógio que tem na casa de vocês. Ó, vamos combinar direitinho. Essa página 115, ela será atividade de casa, certo? Tem algumas respostas pessoais e será para casa a atividade hoje. Vamos responder agora junto comigo a 116. Só 115 para casa e 116 agora para a classe. Vamos colocar a data aqui acima. Coloque a data de hoje, 19/10, 19 de outubro. Você vai colocar aqui em cima. Vamos responder o quarto, quinto e sexto. Vamos começar? Observe os quadros e complete corretamente. Resposta pessoal, mas nós vamos ter uma ajuda. Vamos lá. Ontem. O dia de ontem. Hoje é 19 de outubro. Mas ontem, se hoje é 19, ontem foi que dia? Qual é o número que vem antes de 19? 18. Você vai colocar lá 18/10. 18/10. Qual é o mês? Qual é o mês que a gente está agora? Mês de outubro. Escrevam a palavra outubro. E o ano que nós estamos? 2020. É o que você vai colocar. Preencham direitinho essa tabela. A verde. Vamos agora para a laranja, logo ao lado. Preencham bem direitinho e cuidado nessa letra, tá? Caprichem nessa letra. Dia de hoje. Que dia é hoje? Hoje é 19/10. Coloque lá 19/10. Pode colocar somente o número 19, não tem problema não, tá? Pode ser também. O mês é o mesmo, mês de outubro. E o ano 2020 você repete, ok? Amanhã. Se ontem, domingo, foi dia 18, hoje é segunda-feira, dia 19, amanhã será que dia? 18, 19, 20. Amanhã será dia 20. Você coloca dia 20 na tabela roxinha. Mês, outubro novamente. Repete o mês de outubro. E o ano também repete, que nós ainda estamos em 2020. Deu para entender? Ficou claro? Quinto, escreva por extenso as horas indicadas nos relógios digitais. Você sabe identificar as horas a partir do meio-dia? Vamos ver uma coisa aqui bem interessante. Esse relógio digital está marcando que hora? 6 horas. Coloque o nome 6 horas, que começa com H, certo? Preencha aí. Ponto final assim que terminar.
Ao lado do 6, tem aí 14 horas e quantos minutos? 3 minutos. Você vai escrever 14 horas e 3 minutos. Mas, tia, que hora é essa 14 horas? Que no relógio só tem de 1 até 12. Quando começa o meio-dia, é até o último horário da manhã. 12 e 1, meio-dia e 1 minuto, significa que já está de tarde. Quando termina 12 horas e 59 minutos, vai virar 13 horas. Embora no relógio é 1, mas é 1 da tarde. 13 horas é 1 da tarde. 14 horas é 2 da tarde. 15 horas, 3 da tarde. 16 horas, 4 da tarde. 17 horas, 5 da tarde. 18 horas, 6 da tarde, já está quase anoitecendo. 19 horas, 7 horas da noite. 20 horas, 8 da noite. 21 horas, 9 da noite. 22 horas, 10 da noite. 23 horas, 11 da noite e 00 que encerra é a meia-noite. Entenderam? Aí começa 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, até amanhecer o dia e começar tudo de novo até contar o meio-dia. Deu para entender? Quando pega meio-dia, chegou no meio-dia, acabou 12 horas e 59 minutos, começa 13 horas. É o horário da tarde, entre 13, que é 1 da tarde, até as 11 da noite, 23 horas e 59 minutos, e aí vai virar meia-noite, começa tudo de novo. Ficou claro? Deu para entender? Se tiver dúvida, a gente repete esse assunto. Nós vamos ter outra aula na quarta-feira sobre esse mesmo assunto e eu trarei outros exemplos para não restar dúvida para ninguém. Ok? Próximo relógio, 23 horas. Isso significa que são 11 horas da noite, mas você vai escrever 23 horas, certo? 23. E logo ao lado, que hora é? 0 hora e quantos minutos? 15. São 15 minutos. Neste caso, já é meia-noite. Meia-noite e 15. Você vai escrever 0 hora e 15 minutos. Ficou claro? Se não tiver espaço suficiente para colocar, você pode escrever embaixo. E cada um que encerrou, ponto final. Sexto, leia as frases e marque um X no instrumento que você usaria para cada situação. O que é que você usaria? Relógio, calendário ou cronômetro? O que é que você usaria? Chegar pontualmente às aulas. Você precisa de quê? De um relógio, calendário ou um cronômetro? Você precisa de um relógio para saber a hora. Marque um X no primeiro quadrinho. Informar-se sobre qual dia da semana cairá o próximo feriado. Se você quer saber qual é o dia da semana do próximo feriado, por exemplo, agora estamos em outubro. A gente vai encerrar o mês de outubro. Próximo feriado vai ser dia 2 de novembro. Para eu saber qual é o dia da semana que cai, se vai ser um dia de aula, se vai ser no fim de semana, eu vou buscar o que? O calendário. Então, você vai marcar um X no calendário, só que dos quadrinhos do meio, tá? Tem 3 quadrinhos em cima, 3 quadrinhos no meio e 3 quadrinhos embaixo. Você vai marcar no quadrinho do meio. Entenderam? Só que o segundo. Saber quem levou mais tempo para percorrer 2 quilômetros. Como é que eu sei? Quem correu mais, quem correu menos? Através do cronômetro, que é uma outra medida também. Se vocês buscarem nos celulares, a maioria dos celulares hoje tem esses aplicativos onde você pode cronometrar o tempo. Quanto tempo que se passou, quanto tempo que você parou para jogar, quanto tempo que você está na internet. Então, para cronometrar o tempo, para marcar quanto tempo que se passou, a gente usa o cronômetro e você vai marcar um X na última alternativa embaixo da tabelinha, certo? Na parte inferior, na última alternativa. Ficou claro? Muito bem. A nossa aula de história nós encerramos por aqui. Eu espero que todos tenham compreendido o assunto, que é um assunto bem simples. E nós nos veremos na próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, segundo ano, e até quarta-feira. Eu te espero. Tchau, tchau.